Jonas, capítulo de número 1, é um livro, como eu disse, pequeno, mas é um livro sensacional para a gente tirar muitas lições para nossas vidas. Vamos lá, versículo de número 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar as passagens, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Só até aí, um capítulo todo já foi. Convido você a ler depois os outros 3, e é muito rápido, você percebeu. Mas é impressionante perceber a história de Jonas e como acontece tudo com ele. Jonas é um profeta, um dos considerados profetas menores, não porque ele fosse pequeno ou porque ele não tivesse nenhum destaque, mas menores porque o livro dele é muito pequeno. O livro de Jonas é minúsculo, por isso é chamado de um dos profetas menores, Jonas. E a grande pergunta que eu faço para vocês, para a gente pensar nessa manhã, é: quem quer ouvir a palavra do Senhor? Quem deseja ser ministrado e direcionado por essa palavra? Ok, isso é ótimo, é maravilhoso, mas pode ser que ao ouvir a palavra do Senhor, o seu coração fique indisposto a obedecer. Ao ouvir o que Deus deseja de você, o seu coração queira fugir o mais longe que puder para fazer o que Ele mandou. É exatamente isso que acontece com Jonas. O começo do livro diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A palavra do Senhor muitas vezes pode ser algo indigesto para nós. A palavra do Senhor pode ser uma ordem que nós não estamos dispostos o suficiente a obedecer. Uma palavra que requer algum tipo de ação, um tipo de resposta. Ele quer tirar você dessa comodidade, Ele quer tirar cada um de nós dessa segurança que nós temos. E Ele diz:
Ei, eu tenho uma ordem para você. Será que você está disposto a ouvir? E a ordem que Deus disse a Jonas era: vá até a grande cidade de Nínive. Às vezes a gente não percebe o que acontece aqui, porque nós não conhecemos a história como um todo. A cidade de Nínive era a capital da Síria. A Síria era um povo tenebroso. Pensa num povo mau, um povo terrível, perverso. Nínive era uma cidade de coração muito duro. Para você entender como eles eram maus, eles esfolavam os homens e jogavam eles com carne viva na areia, para que eles fossem cada vez mais e mais torturados. Se alguém gritasse nesse meio dessa tortura, eles pegavam a língua e jogavam uma estaca na língua deles, para que isso fosse cada vez mais e mais assustador, doloroso, penoso. A cidade de Nínive não era uma cidade muito bacana. Os moradores de Nínive, quando invadiam uma cidade, eles abusavam das mulheres, eles colocavam algumas crianças em posição de escravidão, outras eram mortas. Essa cidade não era uma cidade muito amada, não. Não era uma cidade querida. Não era uma cidade onde as pessoas eram, assim, que a gente pudesse dizer, vou ser amigo desses homens, dessas mulheres, desse pessoal aí dessa cidade. Mas existe uma necessidade da mensagem ser falada a Nínive. E tudo que Deus espera de Jonas é que ele seja fiel e que ele mantenha aquilo que ele chamou ele para ser, um profeta, afinal de contas. A mensagem que Jonas tinha para aquela cidade, que ele deveria pregar aquela cidade, era uma mensagem profética. Uma mensagem que ia direto à situação dos moradores de Nínive e convocava eles a algum tipo de resposta também. E a gente às vezes pensa, o que então Jonas deveria fazer? Era simplesmente obedecer o que Deus havia dito. Seguir a ordem, o que é natural, né? Mas ao invés disso, Jonas foge para Tarsis. Jonas foge do Senhor, está lá no versículo 3. Ele ouve essa ordem, ele ouve a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor não é uma palavra que ele consegue digerir facilmente. E ele quer repelir essa palavra, e ele vai fugir ao mais distante possível naquele tempo. O Senhor havia dito para ele ir para Nínive, ficava mais ou menos aqui, uns 80 quilômetros de distância de Jope, aonde Jonas estava naquele momento. Mas Jonas pega um navio, e ele vai até Tarsis, que é na outra extremidade, fica na Espanha. Porque Jonas tem outros projetos, outros planos em sua mente, e ele fala, eu vou seguir o que eu quero. E a verdade é que nós também somos chamados a pregar a uma civilização terrível. Seja você, de qualquer posição política que você pensar, a verdade é que a morte, toda a devassidão humana está pregoada em todos os lugares. As pessoas aplaudem o grande barbárie que acontece. As pessoas justificam os seus pecados. E nós também podemos pensar que essa mensagem para essas pessoas, seja ela qual você está pensando aí, ela não merece ouvir. Essas pessoas que matam, essas pessoas que desejam tudo contrário ao que a gente acredita, elas não merecem, mas, a gente às vezes esquece o que o Senhor nos chamou para ser. Nós somos a igreja do Senhor e nós carregamos uma mensagem também profética. E tudo o que Deus quer de nós é que sejamos fiéis a Ele. Mas eu não sei vocês, mas a gente parece seguir a mesma direção de Jonas. Desobediência, os nossos próprios projetos. Tarsis parece mais legal. Os moradores de Tarsis, eles pensam como eu. É um grande desafio para nós, amarmos pessoas que não são tão amáveis. É um grande desafio para nós obedecermos ao Senhor ao ponto de fazer o que Ele ordena de forma irrestrita, sem desculpas, sem asterísticos. É um grande desafio. E Jonas foge, e quando ele foge, ele consegue uma carona gratuita para desobedecer a Deus. Aqui fica uma grande dica para a gente. Se você deseja desobedecer a Deus, saiba que vai ter um carro, um barco te esperando, e talvez o motorista seja o próprio diabo, te levando para mais e mais longe daquela voz que você teima em desobedecer. E ele foge para a Síria porque ele não quer
que eles se arrependam. E a mensagem que Deus tinha para os moradores de Nínive era uma mensagem contrária. Diga a eles que eu estou contra essa sociedade, que eu estou contra eles. Possivelmente, nós sentiríamos alegria ao ouvir isso. Se é contra, eu vou pregar, então, porque aí vai cair chame na cabeça deles. Porque Deus é contrário a esse povo. Só que a grande questão de Jonas não é que ele não acredite que Deus ele é perdoador, ele sabe que Deus é perdoador. Ele sabe que Deus é um Deus compassivo, é um Deus paciente, longâmino, mas ele não acredita que os ninivitas eram capazes de serem transformados de verdade por esse Deus. Eles olham para a maldade deles e dizem, não, eles jamais poderão ser pessoas civilizadas, eles jamais poderão ser pessoas que respondem positivamente à mensagem do Evangelho, à mensagem de Deus, a mensagem que Deus está dizendo. Eles não serão transformados, eles se arrependerão e depois voltarão à perversidade, e aí eu não quero isso. Eu quero que eles sejam destruídos. E não importa os motivos que você diga que você tenha para desobedecer a Deus, a verdade é que quando você desobedece a Deus, existe uma tendência a nós decairmos. É interessante no texto aqui de Jonas isso. Eu quero convidar você a ler alguns versículos comigo. Jonas, agora no versículo 3. Acompanhe aí comigo. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope. Versículo 5 agora. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus, atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido. Agora no capítulo 2, rapidamente, versículo de número 3. Jogaste-me nas profundezas. Toda vez que nós desobedecemos ao Senhor de forma irrestrita, de forma desobediente, sabe, a tendência é que nós desçamos. Todas as vezes parece que o texto bíblico faz questão de trazer essa ilustração muito claramente. E ele vai descendo cada vez mais em sua teimosia e rebeldia. Ele foge do Senhor, e ele não somente foge, como ele decai em sua própria desobediência. E é por isso que o Senhor intervém através de uma grande tempestade. Uma grande tempestade que cai sobre o navio e deixa todos assustados, deixam todos, de alguma forma, com medo. O versículo 4 e o versículo 5 vão dizer isso, que uma grande tempestade sobreveio a eles. E é interessante isso, porque aquele barco, o único fiel, vamos dizer assim, o único crente, o único que acreditava no Deus verdadeiro era Jonas. Mas, curiosamente, Jonas não está preocupado com nada, absolutamente nada, porque parece que Jonas desistiu literalmente da vida. Jonas, ele decaiu tanto na sua rebeldia, tanto em viver a vida como ele quer, que ele já não tem mais projetos nenhum para a sua própria vida. E aqueles outros homens descrentes, homens que não eram tementes a Deus, começam a clamar, porque às vezes algumas situações fazem até mesmo os descrentes rogarem ao Senhor. É engraçado isso. Eu sou pastor, certo? E às vezes a gente é tentado a não dizer que nós somos pastores em uma conversa com quem não é pastor, ou com quem não é cristão. A gente fala, olha, tá bom, eu sou pastor de uma igreja e tal. Geralmente são duas possibilidades, duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa, instantaneamente, uma pessoa está conversando normal com você, instantaneamente ela começa a dizer, glória a Deus, aleluia, Jesus é demais, é bom mesmo, amém. Sabe? Ou ela simplesmente para o assunto na hora. Não quero falar disso. Ai, tá bom, mas você é pastor, legal. Não vamos mais. E aí, de repente, você continua puxando o assunto, mas o assunto simplesmente esmorece. Mas o que acontece é que, no meio das adversidades, eles procuram alguém que tenha uma resposta de verdade.
No momento mais difícil, eles querem ouvir da nossa fé, e eles precisam saber no que a gente acredita. E é interessante porque a mentalidade deles, muitas vezes, é a mentalidade dos que estão de fora, mas pode ser também a mentalidade nossa que aqui está. Uma mentalidade de barganha, uma mentalidade de não confiança em Deus. O que acontece é que quando o navio está quase à deriva, eles começam a lançar as coisas ao mar. Há uma outra possível tradução. Eles começam a meio que, vamos dizer, negociar. Olha, estou tirando o vinho. Você pode parar com a tempestade? Eu vou tirar agora todos os meus bens, as pepitas de ouro, e vou lançar ao mar. Você pode poupar a minha vida? Se essa realmente for uma possibilidade, muitos de nós vivemos assim, e a sociedade pensa assim. Eles têm uma mentalidade, nós muitas vezes temos também, de pensar que o Senhor é alguém que a gente pode negociar. Que é alguém que a gente pode ficar barganhando, sabe? Senhor, se eu for na igreja todos os domingos, você vai me abençoar? Se eu rogar ao Senhor e fizer uma campanha, será que a minha vida vai mudar? Os meus filhos vão se converter? A minha família vai se render ao Senhor? Senhor, assim, eu prometo de fundo do meu coração que eu farei tudo que for possível, mas me ajuda. Parece que é uma relação de um Deus não confiável. De um Deus que você não pode dizer que Ele é o seu Pai. Que você não pode descansar, que as suas promessas são realmente firmadas e realizadas. Porque, infelizmente, muitos se relacionam com Deus como se estivesse se relacionando com um chefe, com um amigo, que é uma pessoa meio, sabe, não muito confiável. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um Deus que merece nossa confiança. O navio pode estar à deriva, pode estar em perigo, mas existe uma razão. E veja, é Deus quem envia a tempestade, tá bom? Eu sei que quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente geralmente começa a pensar, o diabo está tocando na minha vida, o diabo me alcançou, está tentando tirar o meu trabalho, o diabo está me colocando dívidas, o diabo está roubando a minha família, o diabo dá isso, dá aquilo outro. E a gente fala isso o tempo inteiro, mas o que acontece aqui é que quem envia a tempestade não é o diabo, é Deus. E a grande questão é, Deus não envia a tempestade porque Ele tem prazer em ver a gente em apuros. Ele envia a tempestade porque no meio daquele barco existe um homem que deveria estar fazendo algo e não está. Existia alguém que tinha um propósito e uma missão e que de forma deliberada estava desobedecendo a própria voz de Deus. Deus manda uma tempestade para acordar o seu profeta. Mas aqui nós temos algumas pessoas que são inocentes, pelo menos com relação à tempestade. Marinheiros que não tinham feito absolutamente nada, e eles estão ali sofrendo por causa do erro de outra pessoa. Bom, eu acho que temos alguma lição aqui. Talvez no seu barco esteja um amigo que está te levando para quase naufrágio. Por causa do naufrágio da sua vida. Talvez no seu barco você esteja se relacionando com um Jonas agora, uma pessoa que é desobediente, uma pessoa que não quer saber do Senhor. Talvez em seu barco você mesmo seja a razão da tempestade existir. E às vezes a gente pensa que é tudo do mal, mas o trabalho que você disse que o diabo está tentando tirar, talvez você está perdendo ele porque você se atrasa. As dívidas que você tem acontece talvez porque você não tem autocontrole. A gente às vezes não percebe que Deus nos envia algumas tempestades porque nós teimamos demais em nossa própria obstinação. E isso vai nos levar, sim, a algum tipo de consequência. O pecado tem várias consequências. E aqui nós vemos que Deus lança a luz a essa situação do pecado de Jonas. Existe uma consequência para a sua rebeldia. Existe uma consequência para todos os teimosos. E também existe uma consequência para as igrejas desobedientes, que fogem do seu papel de pregar a palavra do Senhor.
É muito mais fácil nós falarmos que a situação do mundo está assim por causa dos que estão perdidos. É muito fácil para nós dizermos, não, as coisas acontecem no mundo, tão terrível, porque é um monte de gente sem Cristo. Mas quantos de nós estamos pregando de fato o Evangelho? Quantos de nós estamos dizendo a melhor notícia que existe, de que Cristo vive e reina? Talvez o motivo do mundo estar como está seja por causa da igreja. Talvez seja porque a igreja teimosamente continua, obstinada em sua rebeldia, em sua teimosia. O mundo está assim, de forma tão insistente em pecado, porque muitas vezes ela não ouviu que existe alguém que cobre multidão de erros, que existe alguém muito melhor do que todos os projetos que ela tenha feito para a vida dela, que existe uma pessoa que ama ela pessoalmente. É necessário, meus irmãos, que nós entendamos de uma vez por todas que o papel da igreja é muito maior, e pode ser que a gente, como igreja, seja Jonas nessa história. Pode ser que nós continuemos teimando em não ouvir essa voz. E esse papel cada vez mais e mais obediente é um lugar completamente terrível da gente estar. Não sei se você percebeu, mas Jonas não parece descabelado. Jonas não parece preocupado. Jonas não parece ligar para mais nada. Porque ele está completamente se sentindo confortável em desobedecer a Deus. O versículo 5 diz que ele estava dormindo profundamente. Esse sono tão profundo está domando o coração de Jonas. Jonas dormia complacente no fundo do barco, Jonas dormia sem se dar conta do que acontecia ao seu redor, e mesmo se ele soubesse, parece que Jonas já não se importa com nada. E a verdade é que Deus não nos deixará assim se Ele tem um plano para nós. Deus não nos deixará à mercê de nossa desobediência, do nosso pecado. Haverá sim uma consequência, uma tempestade para nos despertar da inércia. E é isso que acontece com Jonas. Jonas parece não ter a menor ideia dos problemas que acontecem em seu mundo. Pelo menos não de início, parece pouco se importar com todas as pessoas que padecem. Jonas não usa a sua fé. E é isso que o capitão do navio vai dizer com Jonas. Versículo 6, se você quiser ler aí. Você vai ficar dormindo enquanto nós estamos prestes a perecer? Você não se importa? Você não vai fazer nada? Você não tem um Deus para orar? Você não tem um Deus a quem recorrer em momentos difíceis? Será que quando nós estamos em calamidade, em adversidades, será que nós não temos um Deus que possa responder e nos acudir? O mundo necessita, nós carecemos. E Jonas, e muitas vezes nós somos como Jonas, que não despertam para a realidade que é urgente. O navio está afundando. Pessoas estão tendo famílias cada vez mais dilaceradas. A mente das crianças estão sendo sequestradas. Pessoas estão morrendo sem saber que existe vida para além desta vida. E nós parece pouco se importar, assim como Jonas. O capitão repreende Jonas. E ele estava certo em fazer isso. O mundo muitas vezes também pode estar certo em repreender a igreja. Porque muitas vezes, meus irmãos, nosso doce e mais profundo sono, nos esquecemos sobre os problemas reais e cotidianos da vida. Enquanto tantas pessoas estão, sim, o tempo todo sofrendo. Muitas vezes nós merecemos repreensão, e o mundo tem até o direito de rejeitar uma igreja dorminhoca e despreocupada com a vida. Estamos mais envolvidos em nossos projetos de Tarsis, aonde encontraremos o nosso estrelato. Preocupados demais com as nossas próprias frustrações. Mas, meus irmãos, isto é urgente.
Nós temos que ser uma igreja bíblica, relacional e missionária. O quanto antes. Precisamos dizer de forma pública a nossa fé. Não de forma extremista, não de forma a trazer arma, mas de alguma forma trazer amor, alento, trazer de alguma forma profunda a verdade de que Cristo reina. É a nossa negligência o motivo do navio estar afundando. É a nossa complacência em continuarmos fugindo de Deus. Estamos, muitas vezes, absortos em nossas próprias demandas, em nossas mágoas, em nossa própria vida. Mas a existência não circunda só você. A vida como um todo não diz respeito a quem somos, mas a quem Cristo é, e quantas pessoas e mais precisam saber. Então precisamos sim de uma tempestade, um pequeno empurrão do Senhor, para sairmos dessa situação. E muitas vezes cansados não queremos nos levantar e ir, afinal de contas, para Nínive. Mas é necessário, mesmo cansados, mesmo sem nenhum tipo de vislumbre, já assim desamparados com a situação do mundo, é preciso se erguer e ter coragem para pregar a mensagem. Nós temos a melhor notícia do mundo. Nós servimos ao único Deus verdadeiro. Jonas sabia disso. Versículo 8, ele vai dizer isso. E versículo 9 também. Eu sou o adorador do Deus vivo. É engraçado isso, meus irmãos, porque é o reflexo nosso. Se você adora o Deus verdadeiro, por que você não o obedece? Por que você teima em fugir da sua voz? Você diz adorador dele, por que você não ouve sua palavra? E a grande pergunta para você pensar é em quais lugares e quais áreas você tem desobedecido a palavra do Senhor, mesmo quando diz ser um adorador dele. Você tem desobedecido ele com as suas finanças? Você tem desobedecido ele desonrando o seu casamento, a sua esposa, o seu marido? Você tem sido alguém que desobedece e desonra ao Senhor em sua pureza e na forma como você pensa no dia a dia, em suas escolhas? Quais são os motivos da sua desobediência, adorador do Espírito de Deus? Jonas, ele reconhece que ele é um adorador, mas ele não percebe que ele é um adorador em rebeldia. E é por isso que ele se demora tanto a perceber que a culpa é dele. E ele só vai perceber isso no versículo 11 e no versículo 12. Jonas, então, reconhece que a culpa daquela situação era dele. Mas ao invés de lançarem Jonas ao mar, como ele havia sugerido, a princípio eles tentam salvar a vida de Jonas. Eles tentam, de alguma forma, levar Jonas até a margem para que a vida dele fosse poupada. Eu acho isso muito legal de se perceber, porque até mesmo o descrente pode te ensinar algo sobre a fé. Pode ensinar algo sobre empatia. Só pode te ensinar algo sobre amor ao próximo. Eles poderiam simplesmente lançar a Jonas ao mar e dizer, o problema é dele, a culpa é dele. Mas eles não fazem isso. Eles insistem em tentar levar Jonas até o mar, até a margem do mar. E muitas vezes nós também precisamos aprender observando os descrentes em algumas coisas. Muitas vezes eles são muito mais rápidos em responder ao Senhor. E aí isso acontece na história deles e, no final das contas, eles precisam lançar Jonas ao mar. E eles oram ao Senhor e fazem votos ao Senhor, sacrifícios ao Senhor, porque aquele ato de entrega faz com que eles também se entreguem. Eu não sei se vocês percebem isso, mas quando a igreja genuína se entrega em amor e tem a mensagem mais profunda e magnífica que existe, a resposta mais natural é que aqueles que nunca ouviram se despertem e eles façam votos sinceros ao Senhor. A entrega gera uma entrega. Foi quando Jonas percebeu a culpa é minha, eu preciso me entregar. Ainda que meio que desobedecendo ainda. Porque Jonas parece não perceber que a atitude dele é muito errada. E a atitude mais correta nesse primeiro capítulo
são dos marinheiros e não do profeta do Senhor. E mesmo quando nós não somos bons cristãos, assim como Jonas não era um bom profeta, o nosso Deus continua sendo bom. Mesmo quando nós não professamos e não somos uma boa igreja, nós servimos um Deus maravilhoso e magnífico, que continua sendo bom. Enquanto nós fugimos do Senhor, o nosso Deus nos persegue com sua graça. Enquanto nós teimamos em correr o mais longe que pudemos, Ele, de alguma forma, com seus braços estendidos, nos acolhe e nos convence a trabalhar para Ele. É um pouco complicado, porque Jonas foi realmente convencido por Deus. Ele não queria fazer isso em hipótese nenhuma, mas foi a graça de Deus que o fez de alguma forma. Quando lançado na tempestade da vida, quando ele percebeu que a vida não é um morango, e nem mesmo aquele morango recheado aí do amor, quando ele percebeu que a vida é muito dura, que tem pessoas que necessitavam, e quando ele foi lançado no caos, é que Jonas acorda e percebe que ele precisava se render. E essa é a grande pergunta para mim e para você nessa manhã. Nós iremos nos render à vontade do Senhor, à sua palavra, ou nós seremos lançados ao mar em rebeldia, porque nós estamos fugindo dele? É para mim um pouco triste perceber que o profeta de Deus parece não se importar e parece estar desistindo de tudo. Ele poderia dizer, me levem na direção oposta, eu vou para Nínive, é lá que eu tenho que estar. Mas ele diz, me lancem no mar. Mas sabe o que é, gente? Não se trata de Jonas. Jonas não é o principal de tudo isso. Marcos capítulo 4, abra comigo lá, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Jonas não é o principal dessa história, porque Jonas foi lançado ao mar por pura e simplesmente teimosia. E todos estavam atribulados e assustados e gritavam, Jonas, acorda! E meio sem vontade ele acordou. E aqui nós temos a história do Jonas ainda superior e maior, Jesus Cristo. Ele estava indo dentro de um barco de uma região para outra, quando uma tempestade, muito semelhante àquela que aconteceu com Jonas, alcançou aquele navio. E os discípulos se apavoravam e diziam, Mestre, tu não te importas conosco? A verdade, meus irmãos, é que muitas vezes em situações das nossas vidas, pensamos que o nosso Senhor não se importa. Parece que Ele está dormindo, despreocupado, sem saber ou sem querer saber o que acontece com a gente. E dizemos, por que o Senhor parece tão distante? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor está vendo tanta coisa ruim e não faz nada? Mas a verdade é que nós não percebemos ou não temos fé o bastante para ver que ele foi lançado ao mar por nossa causa. E ele não foi lançado como Jonas em profunda desobediência, mas ele foi lançado por obediência.
E ele entrou no caos da humanidade para que nós pudéssemos sair desse mar revolto e sermos encontrados em bonança e em completa calmaria, num futuro muito mais brilhante e muito mais magnífico, que é dedicado a cada um de nós. Jesus Cristo fez isso porque Ele é um Jonas perfeito. E Ele fez isso para que você saiba que Ele te ama. E que existe uma mensagem que o mundo precisa ouvir, que Deus, que o Filho de Deus se entregou para que as pessoas, todas aquelas que creem, não pereçam, mas se encontrem vida eterna. Não, vocês não estão sozinhos no mar à deriva. Ele está com vocês. Ele se importa com vocês. A pergunta não é, por que vocês não têm fé porque não repreenderam o mar? Não é isso. Por que vocês duvidaram do meu amor? Por que vocês não creram que eu estava aqui com vocês? Eu sei que a vida às vezes parece difícil. Eu sei que na história da vida de cada um de vocês, existem alguns capítulos que você pensa que é melhor largar a mão. E talvez como Jonas, você preferia desistir da vida. Mas você não está sozinho. Ele já foi lançado no mar em tempestade, no mar revolto, para que você encontrasse a margem da vida eterna. Eu convido você a orar. Nós vamos cantar mais uma canção. Nosso Deus é refúgio presente nas adversidades. Nosso Deus é o Deus que tudo pode. É o Deus de profundo amor e um Deus que cobre multidões e multidões de pecados. Um Deus que traz a mensagem para nós, mas que também quer alcançar outros. Nós, como Jonas, devemos, ao invés de desobedecer a Deus, atender a sua voz. E procurar um caminho diferente dos nossos próprios projetos. Andar no caminho que o Senhor planejou. O caminho que Ele dedicou para você. Esse caminho não é meu, esse caminho é seu. Esse caminho não é de outra pessoa, esse caminho é o caminho que o Senhor tem para você. Exclusivamente para você. E quando você ouvir a voz dEle, ao invés de em rebeldia correr para longe, de forma sincera e singela, volte seus olhos para Ele e renda-se. Renda-se, porque não existe nenhum outro Deus como o nosso Deus.